Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele é bom e maravilhoso. Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Eu estou feliz por estar aqui com vocês. Amém? Eu queria que você continuasse adorando o Senhor Jesus. Eu queria que você pudesse fechar ainda os teus olhos. Nós vamos orar mais um pouquinho. Eu vou me apresentar para você que não me conhece. Eu sou a pastora Stephanie. Eu trabalho liderando os adolescentes nessa igreja, a Rede Aliança Team. Trabalho junto com o meu esposo, pastor Júnior. E a convite da pastora Jesus, estou aqui para ministrar a palavra para vocês, aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. E eu queria convidar você para fechar os seus olhos, eu queria orar um pouquinho mais por você nessa noite. Eu acredito que o Senhor tem coisas extraordinárias para derramar sobre a minha vida e sobre a sua. E eu preciso que você seja a primeira a criar uma expectativa no seu coração sobre aquilo que Deus vai derramar. Eu sei que pode parecer um culto mais simples, né? Mais aconchegante. Só tem mulher aqui, a gente vai poder conversar sobre muitas coisas. Mas eu sei que Deus pode pode derramar coisas, independente do local, de ser uma grande conferência, de ser uma pequena conferência, uma pequena reunião. E eu acredito que Deus quer derramar coisas especiais sobre o meu e sobre o seu coração. Sobre o meu coração Ele já derramou. Eu gosto de palavra que ao eu estar escrevendo, eu estar fazendo as minhas anotações, o Senhor fala comigo. E hoje, particularmente, Deus falou fortemente ao meu coração. Eu chorei enquanto Deus compartilhava algumas coisas comigo. E eu tenho convicção de que é isso que Deus tem para nós, é essa palavra que o Senhor tem para nós. Eu perguntei durante muitos dias, desde quando a pastora me convidou, falou que eu estaria ministrando para vocês. Eu comecei a perguntar, Senhor, e aí, Deus, qual é a palavra? O que o Senhor quer compartilhar conosco? O que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? E eu já venho orando há um tempo. E quando foi ontem no culto que eu sentei, quem veio ontem? Foi bênção, né? Quando eu sentei ali, que o louvor começou a adoração, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Eu estava com outra palavra preparada e eu entendi que a palavra era essa, a palavra-chave era essa para os nossos corações. E eu queria que você criasse uma expectativa em Deus daquilo que Deus vai derramar sobre nós, daquilo que Ele vai nos ensinar. Porque você acredita comigo que Deus é um Deus que nos surpreende, Deus é um Deus grandioso, ilimitado, e Ele tem grandes coisas para continuar nos ensinando. E eu quero que você feche os seus olhos junto comigo, que nós vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, papai, pela oportunidade de estar aqui nesse lugar. Obrigada por cada mulher, Senhor, que saiu da sua casa e que está aqui com todo o seu coração, com toda a sua expectativa em Ti, Senhor, porque vieram receber da parte do Senhor, porque vieram ser transformadas ao ouvir a sua palavra, porque vieram receber, Senhor, a sua mensagem, vieram receber a direção da parte dos céus. Elas vieram aqui, Senhor Deus, com todo o seu coração para serem ministradas, para serem curadas, para serem transformadas pela glória do Senhor. Pai, nós cremos em nome de Jesus que cada uma de nós estamos sendo transformadas de glória em glória, porque é isso que a tua palavra diz, Senhor. Deus, e nessa hora nós queremos te agradecer. Nós, Senhor Deus, entregamos tudo aquilo que nós cantamos, nós entregamos tudo aquilo que nós ainda vamos falar, que nós vamos conversar nessa noite, para o Senhor, em nome de Jesus. E entregamos também o louvor das nossas mãos, o bater das nossas palmas, Senhor Deus, o entregar, Senhor Deus, do nosso corpo por estar aqui. Nós entregamos tudo ao Senhor, porque tudo é teu, tu és o nosso Criador e nós somos tuas criaturas, Jesus. E nós queremos te agradecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu sou a pastora Stephanie, eu tenho uma bebê vai fazer 3 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho um carinho de menina, mas eu tenho 30 anos, gente. E eu estou aqui para compartilhar uma palavra que está em João 5, eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Em João 5, versículo 1, do 1 ao 9. João, capítulo 5, versículo 1. Amém? Posso ler?
Vamos lá, João 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando as águas, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada as águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, porquanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, diga comigo assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E a palavra do Senhor diz que imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. Amém? E o Senhor tem compartilhado muitas coisas, muitas verdades sobre esse texto. E a primeira delas que eu quero compartilhar para você é essa, que o Senhor curou pelo poder da sua palavra. E você pode me perguntar assim, pastora, isso parece algo tão simples. Nós temos ouvido tanto falar que Jesus cura, que o Senhor cura, que Ele tem autoridade para curar. Mas eu quero te lembrar que em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente é mulher, a gente às vezes é esquecida, né? Não sei se você é, mas eu sou. Às vezes eu sou um pouco esquecida. E ao longo da caminhada a gente vai se esquecendo de que Jesus cura. Quando chega a enfermidade, nós nos esquecemos, porque o medo, a ansiedade bate no nosso coração. E a gente às vezes esquece de que em Jesus, o nome de Jesus há todo o poder. E de que Ele cura. E a verdade, a principal verdade que esse texto me passa, é que o Senhor, Ele curou pelo poder da sua palavra esse paralítico. O versículo 7 diz assim, que esse enfermo, ele se levantou, ele se viu curado, ele tomou o seu leito e começou a andar. E essa verdade é uma verdade que precisa estar firme e forte e clara na minha mente. Eu preciso entender que o Senhor, Ele cura. E eu tenho visto o Senhor curar desde quando Ele me converteu. Quando eu aceitei Jesus, logo na primeira vigília que eu participei, eu comecei a sentir uns negócios assim estranhos na barriga. E comecei a mexer, eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E eu falei, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Eu sei que eu achei bom, achei uma coisa legal, achei gostoso aquele negócio. E comecei e orei, participei dessa vigília. Eu tinha dores de gastrite fortíssimas, fortíssimas. E depois desse dia, eu comecei a perceber que eu nunca mais senti dores. E eu comecei a perguntar para Deus. Eu era nova convertida, eu tinha os meus 18 anos de idade. E comecei a perguntar, Senhor, o que aconteceu comigo? E o Espírito Santo começou a compartilhar no meu coração, começou a vir o discernimento. Olha, você foi curada. E, de fato, eu nunca mais sentia as dores. Eu sentia dores de me embolar em cima da cama. Eu ficava me espremendo de tanta dor que eu sentia. Nunca tinha ido ao médico. E depois dessa vigília, eu nunca mais senti essas dores, para a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom e poderoso. E esse homem enfermo, há alguns anos, pode representar, sim, como representou um dia a mim. Ele pode representar você nessa noite. E a palavra de Deus diz que ele já estava enfermo há 38 anos. Com certeza esse homem já estava cansado. A fé dele já tinha se esgotado. A esperança dele também já tinha se esgotado. Mas ele permaneceu crendo. Ele foi determinado. Porque a palavra diz que ele disse assim, olha, enquanto eu vou, ou seja, ele ainda estava indo. Ele continuou indo até o tanque. Ele não tinha ainda perdido, estava fraquinha a fé dele, mas ele continuou indo ao tanque. E a segunda verdade que esse texto me traz e que eu posso aprender com ele é que Jesus veio para quebrar protocolos e derramar sua graça maravilhosa sobre mim e sobre você. E quando eu me deparei com esse texto, eu comecei a perceber, rapaz,
de fato, quem gostaria de misturar-se a uma multidão de enfermos? Se você soubesse que você precisa ir num lugar onde só tem leproso, onde só tem gente doente, talvez você vá por obediência, porque você sabe que você pode ser canal de Deus na vida daquelas pessoas. Mas você não vai muito satisfeito. E Jesus, ele foi até aquele local. E eu li essa semana uma frase que me impactou muito, que diz assim, que graça é Deus amando o não amável. Graça é Deus amando o não amável. E com certeza esses enfermos, à beira desse tanque, eram pessoas não amáveis. Eram pessoas talvez excluídas. Eram talvez aquelas pessoas que ninguém ama, como o pastor Nonato sempre fala. Ame aquele que ninguém ama. E com certeza essas pessoas eram as pessoas não amáveis. Mas foram as pessoas que... Esse paralítico foi a pessoa que Jesus decidiu amar naquela hora. E então eu compreendo que ele veio para quebrar alguns protocolos. Sabe por quê? Porque era sábado. Existia todo um protocolo, o anjo tinha que descer para ele, e ele tinha que ser o primeiro a entrar naquele tanque para ele ser curado. E Jesus, ele passou por cima de tudo isso. Ele disse assim, não, a Bíblia fala que ele viu, que o próprio Jesus viu aquele paralítico. E ele já sabia da condição dele. E ele passou por cima de tudo isso, e em amor se aproximou daquele paralítico. Eu andei estudando e percebi que não existe confirmações de que esse homem seria um homem que cria em Jesus. Então isso me mostra que aquele homem não tinha nada para oferecer para Jesus, talvez. Mas a graça é Deus amando o não amável. Graça é Deus derramando favor sobre aquela pessoa que não tem nada para entregar de volta. Nada para dar em troca. E esse texto também me ensina que a minha impotência ou a minha fraqueza, ela nunca foi problema para Jesus. E que, na verdade, eu preciso expor as minhas fraquezas e expor as minhas impotências para Ele. Por que eu estou falando isso? Se você olhar no versículo junto comigo, no versículo 6, Jesus diz o seguinte, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, quer ele ser curado? Agora eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual seria a resposta mais óbvia que esse paralítico poderia dar para Jesus? A resposta mais óbvia não seria, sim, eu quero ser curado. Sim, eu quero ser curado. Mas esse paralítico, ele decidiu nessa hora olhar para a sua fragilidade, para a sua impotência. Ele já tentava há vários anos, tinha outras pessoas que ele olhava mais capacitadas, mais ágeis, mais rápidos do que ele. E ele decidiu olhar para a realidade dele, que talvez também pode ser muitas das vezes a nossa realidade. A gente até tem fé, mas a gente vê pessoas mais capacitadas, que já foram curadas. A gente está orando há milhares de anos pela nossa família, pela salvação da nossa casa. Já aconteceu na vida de outras pessoas, mas na minha ainda não aconteceu. E esse paralítico, ele decidiu expor nessa hora para Jesus. Senhor, e ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas essa incapacitação, essa fragilidade, essa impotência desse paralítico não foi o problema para Jesus. Não foi o problema para Jesus. E sabe, muitas vezes, o que mais me impactou nesse texto, quando o Espírito Santo começou a compartilhar comigo, é que eu comecei a lembrar de como é que nós compreendemos muitas vezes a graça de Deus. A gente às vezes acha que para a gente receber algumas coisas de Deus, a gente precisa ser bem letrado, capacitado, precisa estar fazendo tudo certinho, precisa talvez ser o melhor crente, a melhor... E esse texto está mostrando que não. O Senhor Jesus, ele poderia ter escolhido outros enfermos, mas ele escolheu esse paralítico, que já há muito tempo tentava entrar no tanque e não conseguia. E a resposta desse paralítico me mostra que ele expôs nessa hora a sua fraqueza, ele expôs nessa hora a sua fragilidade.
Ele expôs nessa hora a sua impotência para Jesus. E mais do que focar nas fragilidades desse paralítico, eu quero enfatizar a atitude que Jesus teve nessa hora. Para você entender que também vai ser a atitude de Jesus em relação à sua vida, em relação talvez à sua fragilidade, à sua impotência, em relação à sua realidade de vida. E nessa hora, a Bíblia diz que o Senhor simplesmente virou para aquele paralítico e disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente esse homem foi curado. Aleluia! E eu estou falando tudo isso porque a gente, às vezes, erroneamente, a gente prefere esconder as nossas fragilidades. Culturalmente, nós somos ensinadas a ser sempre fortes. Não sei se com você passa por esse sentimento, você tem esse sentimento de que a mulher precisa ser forte. A mulher precisa ser valente, a mulher precisa dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente cresce com essa mentalidade: eu preciso ser forte, eu preciso dar conta, eu tenho que dar conta de não sei quantos serviços. Mas dificilmente a gente para dar atenção para aquilo que... E a gente reconhece de fato que em nós existe fragilidade, sim. E que muitas vezes eu posso me sentir frágil. Existem hoje inúmeras mulheres doentes porque não admitem que podem ter fragilidades. Não admitem que pode sentir uma tristeza a mais. Eu lembro que a época em que eu me senti mais impotente, mais frágil, foi quando eu tive a Maria Eduarda, minha bebê. E eu lembro que eu voltei para o hospital 2 vezes. Eu sabia que existia o chamado pré-eclâmpsia, mas não sabia que existia o chamado pós-eclâmpsia. E nesse tempo eu tive pós-eclâmpsia, e no tempo nós não tínhamos carro, eu e meu esposo, então eu comecei a me sentir muito impotente, muito fragilizada. Antes de casar com meu esposo, eu já era supervisora, eu já cuidava de muitas pessoas, a minha vida era super ativa, eu nunca parei, nunca parava para nada, eu trabalhava, eu estudava, eu cuidava de gente, eu fazia encontro, eu liderava encontro, eu ministrava. E eu nunca tinha me deparado com uma situação de tanta fragilidade, de fato. E a primeira coisa que o Senhor me ensinou foi que eu precisava admitir, precisava aceitar que eu podia sim estar me sentindo frágil, que eu podia sim me sentir um pouco naquela situação de impotência, e que existia um Deus que na fragilidade ia me fazer forte. E foi a primeira coisa que eu entendi. E eu lembro que teve um dia que a pastora me visitou, a pastora Jesus, e aí pastora, eu não consigo fazer mais nada, não tem como eu ir, não sei o quê, não tem como eu fazer isso, não tem como eu fazer aquilo. E eu estou desse jeito, comecei a desabafar, com ela. E ela disse assim: minha filha, obedeça a fase de vida que você está vivendo. Você não precisa se cobrar. Porque muitas vezes nós nos cobramos muito. Muitas vezes nós nos cobramos além daquilo que nós realmente precisamos nos cobrar. Quando nós temos filhos, a cobrança vem dar uma boa educação e não errar. E existe sempre aquela pressão: você não pode errar, você tem que... Se você errar lá na frente, vai ver a consequência tal. E tantas coisas. E tantas coisas. E eu lembro que nesse tempo foi o tempo que eu mais me senti fragilizada. E foi o tempo que eu comecei a sentir tristeza, uma tristeza que parecia que era muito fisiológica, porque tudo na minha vida parecia bem. Tudo estava bem. Eu tinha o meu esposo era uma bênção. Eu estava com a minha filha, eu estava realizando o sonho de ter uma filha, o sonho de ser mãe, algo que eu sempre tinha sonhado na minha vida. Mas eu me sentia frágil, eu me sentia triste. E eu comecei a perguntar: Senhor, o que está acontecendo comigo? E eu lembro que foi o tempo que eu me senti mais impotente. Porque eu não podia resolver aquilo dentro de mim. Eu podia resolver muitas coisas fora. Não sei se você já se sentiu assim. Nesse sentimento que você não pode, como quando você olha para a situação ou uma realidade da sua família, ou uma enfermidade no qual o seu familiar está acometido, você olha e você não pode resolver aquela situação. Como vem aquele sentimento de impotência?
Esse paralítico, ele olhava e ele queria ser curado. Existia uma forma para ele ser curado. Existia um protocolo a cumprir, mas ele não conseguia. Tinha sempre alguém mais ágil, mais rápido do que ele. E muitas vezes nós nos sentimos assim. E ontem nós falamos muito sobre medos e necessidade de vencer esses medos. E eu tenho entendido que as nossas fragilidades e as nossas impotências, elas precisam ser superadas. O medo eu preciso, você que veio ontem, ouviu a pastora Vilma ministrando com muita graça sobre isso. O medo, ele precisa ser vencido. E as minhas fragilidades, os meus sentimentos de impotência, eles precisam ser superados. Porque a gente sempre vai se sentir, muitas vezes, frágil. Mas a gente precisa aprender que diante de uma fragilidade, assim como Jesus ensinou para Paulo, que a sua graça bastava, eu preciso entender que diante das minhas fragilidades, a graça de Deus precisa me bastar. Nesse momento de dificuldade, eu comecei a descansar em Deus, comecei a entregar para o Senhor, comecei a dizer, Senhor, pois toma de conta de mim, eu quero me cobrar bem menos, mas eu quero confiar na poderosa mão do Senhor. E no mundo, as pessoas que mais se dão bem, né, digamos assim, são as melhores. No reino de Deus, são as pessoas que mais confiam, são as pessoas que mais têm êxito para o Senhor. E nós somos mulheres que precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos decidir confiar, e eu costumo dizer que confiar no Senhor é a parte mais difícil. Porque nós precisamos confiar em alguém que nós não vemos. Nós só precisamos confiar pela fé, crendo em um Deus que é todo-poderoso, crendo em um Deus que é maravilhoso, que é o grande eu sou. E eu lembro que nesse tempo foi um tempo em que Deus mandou eu adorar, Deus mandou eu descansar. Eu comecei a me cobrar bem menos, comecei a olhar para Jesus. Sabe, quando nós estamos num momento de dificuldade, se a gente começa a olhar demais para o problema, olhar demais para a fragilidade, olhar demais para a tristeza, é capaz que a gente paralise. Mas se eu começo a olhar para Jesus, começo a lembrar das promessas dele, começo a lembrar que ele é um Deus forte, que ele é um Deus presente, que ele é um Deus Emanuel, você vai ver que você vai triunfar todas as vezes que vier uma dificuldade, ou que você se sentir fragilizada durante a sua caminhada. Porque foi isso que sempre aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu comecei a caminhada com Jesus, eu tinha muitas fragilidades, muitas mesmo. Desde de áreas de pecado que eu precisava vencer, e que eu me sentia impotente para vencer, até questões emocionais que eu passava com a minha família. Eu lembro de uma vez que assim que gente, eu tinha 18 anos, então, para mim, algumas coisas, quando eu me converti, algumas coisas que me chamavam a atenção, era festa, eram essas coisas. E eu lembro de uma vez que eu me fechei dentro do meu quarto, sentindo vontade de ir para uma festa, e eu queria vencer, aquilo era algo que ainda era uma fraqueza dentro de mim. E eu me fechei dentro do meu quarto nesse dia e comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus, a tua graça me basta, tira esse sentimento de dentro de mim, tira essa fraqueza de dentro de mim, me ajuda em nome de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, quando a gente decide expor para Jesus as nossas fraquezas, quando a gente decide colocar aos pés de Jesus aquilo que dói, aquilo que é a minha dificuldade, aquilo que é os meus sentimentos de impotência, aquilo que só Jesus pode alterar, faz toda a diferença, tudo muda. E eu lembro que essa foi a última vez que eu orei pedindo para Deus tirar esse sentimento, porque de fato a graça dele superabundou sobre a minha vida. E eu nunca mais senti nem desejo de ir para esses lugares, porque o Senhor começou a alterar coisas dentro de mim. E eu comecei a entender, e foi logo cedo quando eu comecei a entender que eu não precisava esconder aquilo que era fraqueza, que eu precisava expor para Jesus. Eu comecei a entender que eu precisava expor para a pessoa certa, que era para a minha liderança, e eu sempre fui muito transparente, e que eu precisava expor para Jesus,
que era aquele que iria fazer nova todas as coisas dentro de mim. E de fato foi aquilo que sempre aconteceu. Em todos os momentos de dificuldade, em todos os momentos de fragilidade na minha vida, tanto emocional como na área de vencer, de triunfar sobre o pecado, eu olhava para Jesus, me aproximava, eu colocava o meu coração, eu expunha o meu coração diante de Deus. E o Senhor tratava, e o Senhor vinha com graça sobre a minha vida. O Senhor vinha transformando coisas extraordinárias dentro de mim. Eu lembro que teve uma vez que eu passei uma situação muito difícil com os meus familiares, com o meu pai. E aconteceu algo muito chato. Meu pai tinha uma empresa no tempo e ele assinou um papel que não deveria ter assinado. E, enfim, a vigilância sanitária bateu lá e resumindo, ele foi preso. E foi um tempo muito difícil dentro da minha casa, muito difícil, que a gente ficou sem iluminação, sem ter o que comer, sem ter luz. E ele preso, e a empresa não podia funcionar. Eu tinha por volta de uns 19 anos, e a empresa não podia funcionar. E nesse tempo eu só chorava. Eu ia para minha pastora no tempo era a pastora Tânia. Eu ia para minha pastora, eu chorava no colo dela, para você ter ideia. Tanto que... Porque eu não estava passando só por esse problema, era esse e muitos outros. E eu chorava, e eu lembro como se fosse hoje a doce voz do Espírito Santo dizendo assim, para mim, dentro do meu coração: só adora. Só adora, Stephanie, nesse tempo, só adora. Então eu comecei a adorar, comecei a olhar para Jesus, eu esqueci que meu pai estava na prisão, meu pai passou quase uma semana, e para um homem de bem, um homem trabalhador, tá ali, você olhar aquela situação dele, tá ali, dói muito mais. E eu ficava sofrendo porque ele estava sofrendo, porque ele estava lá. E a voz do Espírito Santo: só adora. E eu comecei a dizer para Deus: Senhor, meu coração está assim. E nisso, em oração, eu colocava todo o meu coração diante de Deus, colocava toda a minha confiança no Senhor. Resumindo a história, consegui, passamos por essa luta, meu pai foi solto para a glória de Deus, e eu consegui mais uma vez triunfar, e eu consegui mais uma vez vencer aquilo que para mim era uma fragilidade, aquilo que para mim naquela hora era uma situação. Obrigada. E nós precisamos entender que Deus derrama a sua graça sobre nós. Que Deus derrama a sua graça sobre nós. E graça, no original, significa favor. E ela é gratuita no sentido de que a pessoa que demonstra essa graça, ela não é obrigada a demonstrar esse sentimento. Então, quando Deus derrama favor sobre nós, nós precisamos entender que Ele derrama favor não é porque Ele é obrigado. Não é porque nós fizemos algo. É porque Ele simplesmente olha para nós e decide derramar favor, e decide nos amar. E decide derramar graça sobre nós. E decide derramar amor. E o significado da palavra graça, ela inclui outras duas palavras, que é arrabá e gesed. Arrabá significa amor. E no Novo Testamento você conhece bem essa palavra, que é a palavra HP, que significa amor incondicional. Então, é como se amor e graça fossem sinônimos, fossem a mesma palavra. E a palavra Sheded de Deus significa misericórdia e compaixão. Então, Deus se move em graça sobre as nossas vidas por causa do seu amor. E quem é mãe aqui sabe que amor incondicional é aquele amor que a sua filha pode estar batendo na tua cara, não é assim? A minha puxa meus cabelos de vez em quando, que ela está naquela fase. Viu, pastora? Eu tenho até que conversar com algumas mães mais experientes que eu, para saber o que eu faço nessa situação. Mas que ela está puxando os meus cabelos e eu estou achando ela a coisa mais linda do universo. Eu estou achando ela maravilhosa, linda, meu Deus, não tem outra mais perfeita. E assim é o amor de Deus. Às vezes a gente está errando, quebrando a cara, indo pela direção que Deus não mandou. Ele está
se possível, Ele vai me disciplinar. Mas a Bíblia também diz que Ele disciplina aquele que Ele ama. Quando a Maria Eduarda, às vezes, está lá em casa e quer... Todo filho faz isso, né? Quando ela quer enfiar a mãozinha lá dentro do buraquinho da tomada, que eu brigo com ela, Maria Eduarda, não faz isso. Eu estou amando. E muitas vezes, a gente tem na mente, na mentalidade da gente, que se eu estou fazendo tudo errado, Deus não está me amando. Se Deus está me disciplinando, a tendência é eu associar. Eu associar os nãos com o não, Deus não gosta de mim. Os nãos, eles não significam... Eu não posso discernir que Deus não está me amando porque Ele está me dizendo nãos. Porque nem sempre o Senhor vai me entregar coisas quando não é o tempo dEle me entregar. E a graça, ela nos concede muitas vezes a posição de aceitação diante de Deus. Lá em Romanos 5 fala sobre isso. A graça, ela me concede também uma habilidade para servir. Lá em Romanos 12, 6 diz, tendo diferentes dons segundo a graça de Deus. Quando eu comecei a ministrar, quando Deus começou a compartilhar comigo o louvor que eu ministraria, eu comecei a sonhar. E Deus começou a colocar muitas coisas dentro do meu coração, coisas que eu não sabia fazer. E Deus começou a me dar graça para fazer. Deus começou a me capacitar a fazer. Deus começou a me encher de poder para que eu me movesse naquilo que era a vontade dEle para que eu me movesse. E a graça, ela também nos concede virtudes cristãs, privilégio de pregar, ensinar, evangelizar e favor na transformação de nossas vidas. A Bíblia diz assim que nós precisamos nos aproximar do trono da graça para que eu consiga favor, para que eu consiga aquilo que eu estou precisando. E a graça, ela me concede esse favor na transformação da minha vida e da sua vida. Então, Deus, Ele vai me transformar porque Ele me ama. É por isso que eu não posso entender a graça e levar a graça como se a graça fosse uma graça barata. Porque Deus me ama, Deus não quer me moldar, Deus não quer me transformar. É o contrário, porque muito Deus me ama e porque eu entendo que Deus me ama, é que eu vou me posicionar, que eu vou me aproximar, que eu vou me colocar diante do Senhor para que a própria graça dEle me transforme. É isso que muitas vezes os cristãos, eles não entendem. E eles utilizam-se da palavra graça, eles utilizam-se da graça de Deus, muitas vezes, para argumentar, para dar desculpa para as suas más posturas diante de Deus. Para dar desculpa para a sua desobediência diante de Deus. Mas a mesma graça que me ama é a graça que me faz capaz de obedecer a Jesus. Que me faz capaz de me posicionar. O que foi derramado sobre mim no dia que eu orei, quando eu estava lá ajoelhada? Senhor, me ajuda, Jesus. Me ajuda a não querer isso. Foi a graça de Deus que foi derramada. A mesma graça que me amou a ponto de me salvar, foi a graça que derramou poder sobre mim, que me inundou e que me deu um novo coração naquele dia. E que retirou de fato a sujeira, retirou de fato a podridão que existia no meu coração. E todas as vezes que nós nos aproximamos do trono da graça de Deus, nós recebemos novidade de vida. Coisas novas em Deus vai sendo derramadas sobre a minha e sobre a sua vida. É por isso que eu não posso esconder aquilo que é fragilidade, aquilo que é impotência de Deus. Eu preciso expor para Deus, para que a graça superabunde sobre a minha vida. Quem está me entendendo nessa noite? Vocês estão aqui comigo? Amém? E ainda que haja muitas impotências, fragilidades, enfermidades na sua vida, há uma abundante graça de Deus sobre nós, sobre mim e sobre você. E isso é independente de como está a sua vida. Isso é independente do que você fez ou deixou de fazer.
Existe graça, existe favor de Deus sobre mim, sobre você, como existiu o favor de Deus sobre a vida desse paralítico, que a gente não sabe nem se ele cria em Jesus. Existia favor de Deus, existia favor sobre aquele homem. Como existe favor sobre mim, sobre você. E é por isso que você está aqui hoje. Sabe aquela área que te paralisa? Sabe aquele pecadozinho que não sai daí, que é o teu ponto fraco? Deus quer te ajudar a vencê-lo. Você precisa entender isso. Gente, quando eu entendi que eu não vencia nada sozinha, meu Deus, fez toda a diferença. Quando eu entendi que eu só precisava expor para Jesus tudo aquilo que estava no meu coração, de ruim, de bom também, tudo mudou. Tudo mudou. É algo muito simples, mas é algo que é transformador. É algo muito simples, mas é algo que precisa ser colocado em prática. Sabe por quê? Porque ouvir aí, da onde você está, é muito fácil. Agora, o desafio é na hora que vir a fragilidade, é na hora que vir a tribulação, é na hora que vir o momento de desespero, é você lembrar, eu preciso ir para Jesus, eu preciso ir para Jesus. Eu lembro de recentemente, meu pai foi para a UTI, ele teve AVC. É muita luta, né, irmã? E é porque eu não contei nem... Mas meu pai foi para a UTI. E pensa num tempo difícil. E o AVC dele foi o mais complicado, foi o hemorrágico. Todo mundo diz que o AVC hemorrágico, ele é... Como? Tipo assim, ele é forte, eu não sei como é que é o nome disso. Hã? Irreversível, isso. Ele é irreversível. E quando eu fiquei sabendo, menina, eu comecei a orar. Ah, minha amiga, era oração, Senhor, o Senhor sabe. E aí meu esposo perguntava para mim, amor, tu tá bem? Eu digo, amor, eu estou bem. E para Deus, Senhor, eu estou morrendo, Jesus, me ajuda, por favor. E oração, e oração, e oração, e oração. E apesar de eu me sentir nesse momento fragilizada, impotente, eu entendi nesse tempo que a graça de Deus me bastava. E que era essa graça que iria me ajudar a passar por mais essa luta, por mais essa tribulação. E o Senhor foi me sustentando, foi me ajudando a ajudar todo mundo lá em casa, porque já sabe que a gente é pastora, né? E pastor tem que se manter firme, tem que entregar a palavra para a mãe, para o pai, para o filho, para o tio. E lá vai eu. E sempre aos pés de Jesus. Sempre aos pés de Jesus. Sempre expondo para aquele que pode e que vai resolver as nossas causas. Que vai resolver, que vai nos fortalecer. Mulheres, são palavras simples, são. Mas que a gente não pode esquecer nunca. Porque o momento difícil vai chegar. O momento onde a gente vai bater a fragilidade vai chegar. E é nesse momento que eu tenho que lembrar que eu preciso, que é o momento de eu colocar de eu expor o meu coração. E de eu superar aquilo que, se eu não olhar para Jesus, vai parecer insuperável. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo em Deus, tudo quando eu estou em Deus é superável. Até mesmo a dor da morte é superável. Tudo em Deus é superável. Isso é uma das coisas que Deus mais tem me ensinado. Tudo em Deus é superável. Porque eu não passo sozinho, eu passo com Ele. E Ele é forte. E Ele é corajoso. E a fraqueza dos 2 discípulos a caminho de Emaús, quem lembra dessa passagem? Jesus tinha morrido, ressuscitado, e os seus discípulos estavam agora entristecidos, desanimados, porque eles não tinham mais esperança, pois o rei, aqueles que eles julgavam ser o rei, que traria a resolução dos problemas de Israel,
tinha morrido. E agora? E agora, José? O que fazer? E a fraqueza desses 2 discípulos foi a falta de fé. Tem uma passagem, tem um versículo, essa passagem está lá em Lucas 24, diz que Jesus começou a caminhar com esses 2 discípulos que saíram de Jerusalém e foram em direção a Emaús, que era um vilarejo. E eles iam conversando sobre tudo aquilo que estava acontecendo, entristecidos, desanimados, sem esperança. E Jesus se aproximou, como se aproximou lá daquele paralítico do tanque. E Jesus se aproximou e começou a conversar com esses 2 discípulos. Jesus sabia que eles estavam sem fé. Jesus sabia que eles precisavam era de fé. E Jesus pacientemente começou a conversar com aqueles 2 discípulos, começou a expor as escrituras, começou a repetir aquilo que ele já tinha falado para os discípulos há muito tempo, há muitos dias, e começou a repetir para eles. Olha, a palavra de Deus diz isso, é necessário que sofra, é necessário que morra, e foi falando. E sua impotência espiritual os impediu de reconhecer Jesus, mas Jesus resolveu esse problema. Jesus resolveu o problema desses 2 discípulos. A fraqueza desses 2 discípulos era a sua falta de fé. A falta de fé que gerou tristeza, que gerou desânimo. Mas aí Jesus se aproximou deles, eles começaram a conversar com Jesus, não reconheciam Jesus na hora, mas começaram a conversar, até que chegou ao destino, o lugar onde eles estavam indo. E a Bíblia diz que Jesus fez com que fosse sair, mas aí os 2 discípulos, não, fica mais um pouquinho. E aí a palavra diz que eles não cearam, mas que eles repartiram o pão, que eles comeram na mesma mesa. E eu acredito que o fato deles terem persistido em estar com Jesus, deles terem convidado Jesus para ficar, fez com que eles tivessem sido despertados. E aquilo que para eles era loucura, aquilo que para eles tinha gerado um desânimo muito grande, começou a fazer sentido, porque eles reconheceram, eles entenderam que a esperança deles não havia morrido, mas que era necessário que Jesus morresse e que ele havia ressuscitado. E eles começaram então a crer. Eles começaram então a crer em Jesus. Sabe, muitas vezes ao longo da caminhada o que nós precisamos é ter fé em relação a muitas situações. O desânimo às vezes vem porque nos falta fé. Talvez a minha fraqueza, talvez a sua fraqueza hoje é a falta de fé. Já se passaram talvez tantos anos você orando por essa situação. Talvez foi 30, talvez foi 20, talvez foi 5 anos. Mas Jesus resolveu mais esse problema e derramou favor sobre esses discípulos. E esses discípulos reconheceram Jesus após terem entrado em comunhão. E você precisa voltar. Talvez se o seu problema é falta de fé, você precisa entender. Quando me falta fé, eu preciso ir para Jesus. Eu preciso correr em direção a Jesus. Tem gente que quando está faltando fé, ele corre de Jesus, né? Não, estou incrédula. Eu lembro que quando eu comecei a caminhada com Cristo, foi no tempo de um mover muito grande do Espírito Santo, e começou a vir várias setas de incredulidade na minha mente. Eu tinha uns 19 também. Várias setas de incredulidade. Aí o diabo dizia, isso é mentira, isso é carnal, isso é da carne, o pessoal que está sentindo isso, caindo no chão, e babando, isso é tudo encenação. Aí vinha essas setas de incredulidade na minha mente. E aí algo dentro de mim dizia assim, se aproxima de Jesus. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Gente, eu li a Bíblia, eu igual meu esposo. Meu esposo conta, quando ele vai ministrar, ele conta que quando ele se converteu, ele lia de 15 capítulos por dia. E eu também era fominha. E aí, em vez de eu dar ouvido para aquela fragilidade, para aquela fraqueza, para a minha falta de fé, em vez de alimentar a falta de fé, eu me alimentei da palavra de Deus.
E a gente também tem que ser mulher o suficiente para, quando nos depararmos com uma situação como essa, eu correr para me alimentar daquilo que gera vida dentro de mim, que é a palavra de Deus. E eu corria para a palavra, orava, jejuava, até que teve uma vez que eu falei assim: Senhor, é o seguinte, eu quero agora que o Senhor me permita passar por experiências sobrenaturais. E aí eu comecei a orar, eu orava: Senhor, me permita ter experiências sobrenaturais. Algo dentro de mim diz que isso é de Deus, porque eu sinto paz nisso. E aí eu comecei, orava, até que eu tinha experiência, até que essa seta, até que essas mentiras começaram a se perder dentro de mim, porque eu não dei ouvido. E eu dei ouvido mais para aquilo que a palavra de Deus falava. E a fraqueza de Ana era sua esterilidade. Quem conhece a história de Ana, sabe que Ana era estéril. Seu esposo Eucana, ele tinha 2 esposas. Uma era ela e a outra era Penina. Só que a outra podia ter filho e ela não podia. Olha a situação que essa mulher estava. E a fragilidade de Ana era a sua esterilidade. Como essa mulher talvez se sentia impotente dentro dessa casa, dentro dessa família. E Ana recorreu ao Senhor e Ele também resolveu esse problema. O problema de Ana também foi resolvido. O favor de Deus também foi derramado sobre a vida dela. No versículo 18 diz assim: E disse Ana, ache a tua serva graça diante de ti. E no versículo 20, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho que se chamou Samuel. Então o Senhor também resolveu o problema dela. Se Ana tivesse fugido do Senhor, se Ana tivesse alimentado a sua impotência, a sua talvez falta de fé, o seu desespero, a sua tristeza, a Bíblia fala que Ana era amargurada, triste. E se ela tivesse decidido alimentar essa tristeza dentro dela? Ela decidiu alimentar a fé dela e ela foi aos pés de Jesus. E ela foi se expor para aquele que poderia resolver o seu problema. Para aquele que poderia trazer a solução para a sua vida. E então a Bíblia fala que Ana concebeu esse filho. E nessa noite eu quero te dizer que o paralítico do tanque de Betesda era o menos capacitado, mas achou favor. Os discípulos a caminho de Emaús, improváveis, eram os sem fé, mas também acharam favor. Ana, diferentemente de Penina, era estéril, mas a Bíblia diz que essa era a que recebia porção dupla do seu esposo. Achou favor também diante de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que você também. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei qual é o seu sentimento, eu não sei em que área você se sente impotente ou incapaz de fazer algumas coisas, mas que também você acha favor nessa hora. E eu quero te pedir para ficar de pé, que você levante do seu lugar. E eu quero orar por você.